Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da terceira semana do Advento. O Evangelho de Mateus está no capítulo 21, dos versículos de 28 ao 32. Disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual tem sido a sua resposta ao convite que diariamente Deus te dirige? Vem trabalhar na minha vinha. Ao dizer minha vinha, o Senhor está mostrando que Ele precisa da sua colaboração para a transformação do mundo. O mundo é a vinha do Senhor. E o Senhor dirige este convite àqueles que o conhecem. Ele não faz este convite a qualquer um. Ele chama os filhos. E nós bem sabemos que os filhos de Deus são os batizados. Por isso, no dia do batismo, recebemos uma luz e recebemos um pouquinho de sal. Para nos lembrar que, como filhos de Deus, como batizados, nós deveremos ser luz para o mundo. Sal, sabor para a terra de muitos corações. Ser filho de Deus não é simplesmente ter o direito à salvação, mas é viver como quem de fato tem Deus como Pai. Viver de forma coerente a quem um dia deseja ser salvo. Porque a salvação só se concretizará com o nosso consentimento. Consentimento que é dado por meio de nossas ações na vivência do Evangelho. Um filho disse que não ia, mas acabou que foi. Outro que disse que ia, não deu as caras. Quantas vezes dizemos que amamos a Deus? Quantas vezes vamos à igreja? Mas na hora de colocar de fato a mão no arado, nós olhamos para trás, arrumamos uma desculpa e nos ausentamos. E quantos que dizem não ter tempo, estarem ocupados, enfim, acabam se disponibilizando ao serviço. Não podemos viver de desculpas. Porque Deus não dá desculpa diante dos nossos pedidos, diante das nossas súplicas. Sempre que pedimos algo a Deus, Deus tem resposta para nos oferecer. E aquilo que Deus de fato nos responde é aquilo que de fato Ele faz. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque o morno eu vou vomitar. Nós não podemos ser mornos na fé.
Ou cremos ou não cremos. E eu volto a dizer que o crer se traduz nas obras. É na vivência do Evangelho que de fato mostramos que cremos. Você tem feito a sua parte de cristão? Ou ser cristão para você se resume em ir à missa ao domingo, rezar um terço durante a semana, um Pai Nosso na hora de dormir e se encerra por aí? Você tem procurado no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na família, no círculo de amigos, você tem procurado dar o melhor exemplo do ser cristão? Será que quando as pessoas de fato se aproximam de você, elas conseguem perceber a presença do Cristo? Ou será que o pecado, os defeitos, o lado mundano sobressai muito mais que o Cristo que você diz servir? Ao se aproximar de você, as pessoas se encontram com o Cristo ou com o mundo. Porque te ver lá na igreja é uma coisa, outra coisa é te encontrar na vida. E o cristão não pode ter duas faces, porque isso não agrada a Deus. Eu sou o que sou. Só que infelizmente a gente vê cristãos que na igreja são anjos e no mundo são demônios. Pessoas que levam uma vida, que frequentam lugares, que têm atitudes, palavras, enfim, uma vida completamente contrária, contraditória, vazia da graça de Deus. Então não adianta eu estar dentro da igreja se eu não consigo dar ao mundo o melhor testemunho. Não adianta eu estar lá na igreja se as pessoas, quando se aproximam de mim, não conseguem ver o ser igreja. Não adianta eu ir à missa e não fazer da minha vida uma missão. Eu tenho que ser caminho para o Cristo e não caminho para o mundo. Eu tenho que ser a barreira que impede as pessoas de irem ao mundo e que aponta o caminho que as leva para Deus. Mas quantas vezes é por mim, que digo ser um cristão praticante, que o pecado entra na vida de tantas pessoas? O Senhor diz: ai daquele que escandalizar o menor dos meus irmãos. Ai daquele. Se você de fato crê em Deus, busque. Se de fato você diz sim ao seu chamado para o trabalho na vinha, vá e dê o seu melhor. Porque para Deus a gente não dá migalhas, a gente não dá a sobra, a gente não dá o resto. Para Deus a gente dá o que tem de melhor, porque Ele nos deu o que Ele tem de mais precioso, a vida e o Filho para resgatá-la. Quantas vezes para Deus a gente dá o resto, principalmente o resto do nosso tempo, porque a gente consegue reservar tempo para tantas coisas, mas para as coisas de Deus nunca há tempo. Eu estou servindo a Deus, mas agora o meu trabalho está me ocupando, eu estou ficando bem sucedido, estou num tempo bom do meu trabalho, a coisa está ficando sobrecarregada, eu preciso reformular o meu dia. O que eu tiro? O tempo de Deus. Será que você não percebe que a boa colheita é graça de Deus? Se tem uma coisa que você nunca deveria mexer, que deveria ser de fato sagrado para você e você deveria respeitar, é o tempo dedicado a Deus. Mas não, quando as coisas começam a dar certo e a crescer, quem fica de lado
é sempre Deus. E nesta pandemia a gente está percebendo muito isso. Eu não sou do grupo de risco para tantas coisas, mas para ir à igreja, para fazer um trabalho pastoral, eu sou do grupo de risco. Que resposta você tem dado ao convite de Deus? Ou será que você não tem pensado que o convite de Deus não é para os momentos bons da vida? Esse tempo de pandemia é o tempo que a gente deve mais se sentir motivado a ir ao encontro do irmão e evangelizar. E quando eu falo de ir ao encontro do irmão, eu não estou falando de contato físico, porque há muitos meios de se aproximar, de entrar e de deixar o amor de Deus tocar. Quando você pede algo a Deus, você quer que Ele seja rápido no responder e mais rápido ainda no dar. Deus te pede um pouco do seu tempo. Você tem oferecido para Deus um pouquinho dele? Não diga que tem, quando na verdade Ele vai ficar sozinho à sua espera. Que Deus te abençoe e que essa bênção de hoje te ajude a ter mais coerência na vivência da sua fé. Que venha ao seu encontro a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo,